Boa tarde. Vamos aí para a nossa aula. Não lembro o número não, vou escrever aqui. Falaremos hoje de Belle Époque. Vou gastar o meu francês de novo, prestem atenção. Belle Époque. Que traduzindo, uma tradução super difícil, significa bela época. Não se esqueçam que o francês é uma língua que veio do latim igual ao português. Então, embora o francês seja muito diferente do português, com um pouco de calma, atenção, você consegue entender. As palavras têm um radical, ou seja, uma origem igual. Então dá muito óbvio que não vai ser fácil, mas dá para entender. Belle Époque é muito fácil. Belle de bela, époque de época. O que é bela época? Bom, professor, bela época está falando aí, vocês falam de imperialismo, destruição da África, divisão, partilha da África, da Ásia. Logo vamos falar de guerra mundial. Falamos de guerra do Paraguai, de escravidão, e agora só vem com bela época. O que é bela época? Bela época é isso mesmo, bela época, um período bonito, um período belo, um período de crescimento, um período de sucesso, de progresso, de paz, que aconteceu na Europa. Então, a Europa, desde o período medieval, ela é o palco de guerras, reinos lutando entre si por terra, por algum pedaço de terra específico, que tem alguma riqueza, reinos lutando por terras em outros lugares, reinos lutando pelas colônias na América. Lutaram brasileiros e holandeses, portugueses e holandeses, portugueses e franceses, Estados Unidos com Inglaterra, luta teve um monte. Então a Europa sempre foi um local de muita luta, até hoje. Você tem as guerras separatistas lá, você teve anos atrás na antiga Iugoslávia, você tem agora na Rússia, Ucrânia. Conflitos na Europa não é novidade. Desde a Idade Média, ali é um palco onde o pau come o tempo todo. Na Idade Média, mais que em outros períodos, você teve diversas guerras por território. Com o fim da Idade Média, você vai continuar tendo conflitos. E você vai ter surgindo na Europa em geral conflitos que são conflitos inimigos quase que o resto eternos, que é o caso de França e Alemanha e França e Inglaterra. A França sempre foi deixa eu usar uma palavra assim. A França nunca foi o país mais rico do mundo, nem na época do Napoleão. A França nunca foi o país ou o reino mais poderoso. Na época do Napoleão, a Inglaterra era mais forte, a Inglaterra era mais rica, mais poderosa. A Espanha, por um período, foi mais rica e poderosa. A França sempre foi a França, tanto que Paris é chamada da cidade luz. A França sempre foi o lar da beleza, o lar da arte, da cultura, do glamour, da classe, da elegância. A França é o lugar de onde emana luz. Não luz de luz, luz de sabedoria, de ostentação, de beleza. A França sempre teve essa aura de glamourosa. A França sempre teve isso. Então, França e Inglaterra sempre brigaram. A Alemanha e França, o pessoal sempre tinha um problema com a França, porque mesmo tendo dinheiro, a Inglaterra era mais poderosa, mais rica, mas não era a França. Então, todo mundo, quando ia para a Europa, queria ir aonde? Para a França. As pessoas queriam estudar onde? Na França. As pessoas queriam conhecer, viver, consumir arte aonde? Na França. Isso, óbvio, criava um clima de inimizade entre esses países. Você tinha territórios franceses, a França, a Europa não é nenhum exemplo de fertilidade. Solos de Portugal e Espanha, para a agricultura, são horrorosos. A Alemanha também, Inglaterra também, nenhum desses países tem uma capacidade de produção grande. A França tem. Se existe um recanto da Europa com terra fértil, clima favorável, é na França. Então todo mundo tinha motivos para ter problema com a França. E tiveram diversos.
Na Revolução Francesa, tentaram tomar a França. Os países vizinhos tentaram invadir para tomar posse da terra e devolver ao rei da França, aos parentes do rei. Então a França sempre foi o alvo. Tá? No Brasil, então, o Brasil pagava um pau para a França gigantesco. O Brasil, até os Estados Unidos se tornar o todo-poderoso, tudo no Brasil era França. Até na escola se ensinava francês. Tudo se imitava a França. Fazia uma coisa na França, logo fazia no Brasil. É o que acontece hoje com os Estados Unidos. Os Estados Unidos peida lá, fede aqui. Antes era a França. A França fazia uma coisa lá, fazia aqui também. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Sempre teve confusão. E quase sempre a França estava envolvida. Mesmo quando ela não causava. Tá? Não que a França fosse santa, não. Mas sempre teve atrito na Europa. No século XIX, nos anos 1800, com a partilha da África, a França estava lá participando, e no meio dessa confusão toda, uma guerra entre França e Alemanha por um pedaço de terra, Alsácia e Lorena, que é um pedacinho ali na divisa entre França e Alemanha, teve esse conflito. Ao final desse conflito entre Alemanha e França, se iniciou um período de paz na Europa, que era algo que os europeus nunca tinham visto, um período que não tinha guerra. Não existia guerra na Europa, entre nenhum dos países, estava tudo em paz. Um período que no mesmo período você vai ter o surgimento de diversas, dezenas, centenas de novas invenções, novas tecnologias, o cinema, o automóvel, máquinas de costura, vários produtos novos, telégrafo, gramofone, que é aquele de tocar vitrola, né, para tocar música, com o surgimento da eletricidade também. Então é um período onde você vai ter uma junção de diversos fatores, a paz, o surgimento de novas tecnologias, a França saindo vitoriosa de uma guerra, brilhando, ostentando a glamour, a moda, a comida francesa. Então, de repente, você vai ter essa palavra eu vou inventar, né? Uma transformação da Europa numa grande França, onde todos querem viver bem, todos querem andar super bem vestidos, elegantes, charmosos, estou colocando, com novas invenções. Você vai ter uma feira mundial de tecnologia, uma feira universal em Paris, com as novas invenções do mundo todo, visitantes do planeta todo indo para Paris para conhecer as novas tecnologias. Então a Belle Époque é esse período onde o mundo vai passar assim, por um período de beleza, de luxo. Óbvio que os pobres estão trabalhando do mesmo jeito, sendo explorados do mesmo jeito. Não foi tudo lindo e maravilhoso, tinha gente morrendo, gente doente, violência, tudo. Mas é um período de paz entre os países, um período de riqueza, de progresso mundial. As coisas andaram para frente, progrediram em todos os campos, no campo social, no campo econômico. Países se modernizaram, finalmente você vai ver países como a Inglaterra, a própria França, a Espanha, Portugal, se modernizando no sentido político, no sentido econômico, mudando regras e tradições mais antigas. Não todos, alguns países ainda se agarravam a essas tradições antigas, como a Alemanha, a Áustria, que ainda eram muito apegados, muito conservadores, mas mesmo esses países passaram por esse processo da Belle Époque. Tá? Então a Belle Époque é um período onde as sociedades definitivamente viraram sociedades de massa. Tá? Então, definitivamente o campo é abandonado e as cidades vão lotar, vão resplandecer, vão crescer, novas construções, novas arquiteturas, museus vão surgir. Então é um período onde a arte, a ciência, o conhecimento, a racionalidade, a beleza vai ganhar um impulso enorme. Tá? A paz vai trazer essa paz na Europa naquele período, vai trazer assim, um cenário perfeito para esse crescimento, para esse progresso daquele período que ficou conhecido pelo nome
de Belle Époque, tá certo? Vai durar quanto essa Belle Époque? Ela vai começar em 1871, quando acaba a guerra entre França e Alemanha, e inicia esse período de paz, de crescimento, e vai até 1914. Por que 1914? Porque existe um ditado entre os marinheiros que diz assim, que antes da tempestade vem a calmaria, tá? Então, que quando o mar está muito calmo, está muito tranquilo, muito sossegado, é um sinal de que logo vai vir uma tempestade daquelas de afundar navio. Entre os médicos, eles chamam esse período de calma de último suspiro, né? Então, que a pessoa está doente, ela tem uma melhora e depois morre. A Belle Époque é isso. A Belle Époque é um suspiro de beleza, de progresso, de crescimento, de evolução social, evolução econômica, que vai preceder as guerras mundiais. Tá? Então é aquela calmaria que vai surgir antes da tempestade. É aquele último suspiro, o momento de melhora antes da morte. Tá? Então, essa é a Belle Époque. É um período de calma, é um período de crescimento, de beleza, onde as pessoas vão consumir cultura como nunca tinham consumido, onde diversas invenções vão surgir, onde vai haver um progresso, uma evolução tecnológica gigantesca e que vai resultar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Então a Belle Époque é aquela calmaria antes da tempestade. Mas que é um período muito importante para o crescimento, para o surgimento da sociedade moderna e também para a guerra. Há várias dessas invenções que surgem na Belle Époque, invenções que surgem para as pessoas facilitar a vida das pessoas, vão se transformar em produtos utilizados na Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas aí falaremos a partir da próxima aula. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Pergunta. No formulário, nos comentários, onde você quiser. Ok? Bom final de semana. Até semana que vem. Fui.